Olá, meus irmãos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Pois é, meus irmãos, depois daquele vídeo que eu fiz sobre algumas igrejas hereges aí, do falso evangelho, né? De uma caridade mentirosa, de uma caridade que não é do Senhor. Ajuda as pessoas carentes, ajuda crianças carentes, pessoas carentes, mas leva um evangelho falso, feito no laboratório de Satanás. E algumas pessoas se levantaram contra mim, falaram bobagem, besteira, entendeu? Só quero deixar um recado para vocês. Só um recadinho que não vou parar de falar. Vou falar da doutrina de Jesus. Quanto mais fala, aí que eu vou falar 3 vezes mais. Entendeu? 3 vezes mais. Vou falar e não vou me calar. Pode me processar, pode me prender. Se me prender, vou falar na cadeia. Pode pedir indenização. Se eu não pagar, for preso, vou falar na cadeia. Só vou parar quando eu morrer. Só se tirar minha vida. Só se ceifar minha vida. Não vou parar de falar da doutrina de Jesus. Não vou parar. Vou se levantar, já estou se levantando. Deus me levantou. Vou falar contra essas doutrinas de herege, doutrina de falso profeta. Vou falar e não vou me calar. Para a glória do Senhor Jesus. Me processe, me prenda na cadeia, eu vou falar, no buraco, onde que for, eu vou falar. Que ninguém vai me calar. Para a glória do Senhor Jesus. A palavra do Senhor hoje é para a gente ter muito cuidado. Pessoas que são levantadas pelo Senhor, você que é levantada por Deus, para falar a verdade, que você que não omite de falar a palavra do Senhor. Cuidado, meu irmão, não se desanime, porque tem pastores aí pregando que a gente tem que ser unido, que não sei o que, a gente tem que ser unido com quem prega o evangelho verdadeiramente. Você não pode fazer laços com falsas seitas, falsas igrejas levantadas por Satanás para fazer caridade. Você não pode colaborar. Você lembra daquele rapaz que fez Josafá fez uma aliança com Acabe e Geu chegou e repreendeu ele. Como é que você faz aliança com um perverso desse que se levanta contra a palavra do Senhor? Não podemos fazer aliança com perverso. Não podemos fazer aliança com ímpio, com igrejas hereges feitas no laboratório de Satanás. Jamais. Nunca. Tem que ter cuidado. Às vezes esses pastores falam no púlpito aí tão bonitinho, né? Que tem que ser unido, que eu não posso falar mal da igreja, que não sei o quê. É o quê? Isso é conversa fiada. Isso é conversa para boi dormir. A gente tem que ser unido com quem prega a doutrina de Jesus verdadeira, de quem aponta Cristo, de quem fala que a salvação é só os Cristo. Esse é o pacto que a gente tem que ter. Como que eu vou me unir com a igreja da IUD, da Universal? Não tem como, porque prega um evangelho falso, mentiroso, prega caridade mentirosa, ajuda as pessoas, mas leva o evangelho falso, mentiroso, levando vidas, almas para o inferno. Como que eu posso unir com o espiritismo se nega tanta divindade como a humanidade de Cristo? Eles creem em reencarnação, é contra a palavra do Senhor. Não tem como unir. Isso é heresia, isso é coisa de Satanás, coisa do diabo. Jamais eu unirei com esse povo. Nunca, jamais. Como que eu posso unir com a testemunha de Jeová se eles falam que o Espírito Santo é uma força? Eles distorcem a palavra, eles falam que a nossa vida é aqui, falam que não existe inferno. Tudo contra a palavra do Senhor. Não faço pacto com esse povo. Como que eu posso unir com a casa do encosto? Como que eu posso fazer caridade, se unir com a casa do encosto, se eles servem os próprios demônios, o próprio Satanás, se eles não se deleitam na promessa do Senhor Jesus? Como que eu posso fazer pacto com esse povo? Jamais! Jamais! Quer ouvir a doutrina? Se arrependa dos seus pecados e aceita Jesus. Aí sim. Como que eu posso fazer parte? Como que eu posso unir com a igreja mundial que só leva um evangelho falso,
o óleo, a água, a mentira, a toalhinha da idolatria. Nunca e jamais, nunca e jamais vou unir. Não existe união contra falsa doutrina. Não existe união de um servo do Senhor numa igreja bíblica com essas heresias de demônios feitas no laboratório de Satanás. Como que eu posso me unir com a religião mórbia, os mórbios? Se eles falam que Jesus é irmão de Lucifé, fora as outras heresias, como que eu posso unir com R.R. Soares, que ele fala que a expiação da nossa alma não vai ser pelo sangue de Jesus, vai ser pelo dízimo. Que eu mesmo ouvi ele falar no culto, na televisão, que eu tomava daquele esgoto, daquele lixo, eu bebia daquele esgoto. Hoje eu não bebo mais porque Jesus me libertou. Ele falou que quem não der o dízimo não será salvo. Tá cheio de herege aí falando. Como que eu posso unir? Jamais! Jamais vou unir com essas falsas doutrinas de Satanás. Jamais! Não vamos se unir somente com a doutrina de Jesus. Como que eu posso falar que são igrejas? E fora as igrejas escondidas que tem. Irmãos, presta atenção. Tem muitas igrejas escondidas. Igrejas pequenas que falam falso evangelho. Um maldito evangelho que não é de Cristo. Tem igrejas pequenas, tipo uma igreja aqui mesmo, aqui na nossa região, que se diz que é uma igreja bíblica e não é. A Efraim mesmo, é uma igreja que não é bíblica. Existem campanhas, óleo mentiroso, água mentirosa, não é de Deus. E a igreja não está na televisão, mas está aqui em Ireceta, na região. É uma igreja de herege, então tem que cuidar, tem que ir na Bíblia. Tem que ir na Bíblia, não há comprovação nenhuma que essas igrejas são bíblicas. Como que você vai se unir com a CCB que fala que a Bíblia não é a palavra de Deus, contém algo de Deus, e fora as outras heresias? Estude, meu irmão. Pede a Deus sabedoria. Como que eu posso unir com a igreja do sétimo dia que prega um evangelho falso e mentiroso? Que o protagonista não é Jesus, o protagonista é Ellen White. As revelações de Ellen White, sendo que as revelações foram para os apóstolos e só ali acabou, não existe mais. E ela disse que recebeu revelações com as heresias. Falou que Jesus teve que entrar no Santos dos Santos, não desceu e teve que descer ao inferno e não sei mais o que, tirando grandes verdades da Bíblia. Ela fala algo no livro e fala outra coisa na Bíblia, falando grandes heresias. Como que eu posso me unir com essas heresias de demônio, com essas seitas de Satanás? Que onde, para você pegar uma seita, igual eu falei no vídeo, é quando ela reduz Jesus e o centro fica os apóstolos, o centro fica a igreja. Isso chama essa seita. Uma seita que fala que a salvação só tá ali, tipo a CCB, eles falam que a salvação só é ali. É a única igreja que vai ser arrebatada, por isso que ela é pintada de cinza, que é a única igreja que vai ser arrebatada. Para a glória é a CCB, eles falam isso. Isso é um sintoma de uma seita, de uma igreja falsa. Você entendeu, meu irmão? E as pessoas não entendem. Como que eu posso unir com a igreja falsa? Como que eu posso unir com alguém que prega um evangelho falso, maldito? Como que eu posso me unir com Valdomiro? Como que eu posso me unir com Edir Macedo? Como que eu posso me unir com a Genoduque? Como que eu posso me unir com R.R. Soares? Nunca e jamais, porque eles pregam um evangelho falso e maldito, o evangelho que não é de Cristo, que não é de Jesus. Não prega a doutrina de Jesus. A Bíblia fala que a salvação é solos Cristo. Solos Cristo, é só Cristo. Lê João, o evangelho de João fala tudo em que é solos Cristo. João 3,36. João 3,36 fala aqui, meu irmão. Por isso quem crê no Filho não tem por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verás a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus.
Se ele não crer no Filho, não será salvo. Ele não fala que, a Bíblia não está falando, porém, se isso, por isso, quem crê no Filho, no dízimo, tem a vida eterna. Não. A Bíblia não está falando isso, não. A Bíblia está falando, por isso, quem crê no Filho, tem a vida eterna. Quem é o Filho? Jesus Cristo. Vamos para outra base bíblica? João 8:51. Em verdade vos digo, Jesus fala, se alguém guarda as minhas palavras, não verás a morte eternamente. A palavra do Senhor diz aqui, a palavra de Deus não está falando assim, em verdade vos digo, quem guarda os dízimos, guarda o óleo, a água ungida, não verás a morte eternamente. Não fala isso! Ela fala, quem guarda as minhas palavras, Jesus fala. Jesus não fala quem guarda o óleo, quem guarda o dízimo. Não. Você não será salvo por essas coisas. Ele fala, quem guarda as minhas palavras, quem guarda as minhas doutrinas. A minha doutrina, Jesus está falando. Jesus não está falando aqui, em verdade vos digo, quem guarda o dízimo será salvo. Não! Ele não está falando aqui em João 8:51, ele está falando quem guarda as minhas palavras, quem guarda a minha doutrina, quem nasce de novo, quem se arrepende, quem reconhece que eu sou o Filho de Deus, que eu fui o sacrifício. Ele está falando isso é guardar a palavra do Senhor. Ele não está falando de que em verdade vos digo, quem der cesta básica para as crianças, para o povo será salvo. Não! Ele não está falando isso. Ele está falando quem guarda as minhas palavras, quem guarda a minha doutrina, quem guarda o evangelho, esse será salvo. As pessoas não entendem. Não precisamos de caridade para ser salvo, é só os Cristo. Quando Jesus entra no teu coração, na tua alma, e se brotar de ajudar as pessoas, já vem no teu coração. Você vai ajudar, você já era ímpio, você vai ajudar mais. Mas o fundamento é Cristo. O fundamento é Jesus. Eu vou pegar aqui na Bíblia para vocês. Vão na Bíblia, Coríntios 3:11. 1 Coríntios 3:11. Fala aqui, explicando para vocês, meu irmão, que, porém, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Não tem um fundamento no dízimo, não tem fundamento em caridade, não tem fundamento em olinho, em água ungida, é Jesus. Você não precisa pagar dízimo, você não precisa fazer campanhas, você não precisa óleo, água ungida, você não precisa disso, você precisa crer no Filho de Deus. Ele mesmo fala que em João 8:51, você precisa crer nas palavras dele. Ele fala que também, eu vou te comprovar na Bíblia, ele fala que em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Ele não fala que em verdade vos digo, quem dá o dízimo, quem faz o olhinho, quem faz campanha, crê em mim, será salvo. Não! Ele fala, quem crê em mim, em mim, ele fala. Você não precisa crer em nada, só crê em Jesus. Só crê em Jesus Cristo de Nazaré. Quando você crê, quando você se arrepende, quando você aceita Jesus como teu Salvador, quando você guarda a doutrina de Jesus no teu coração, na tua alma, você será salvo. Você não depende de nada. Isso brota amor no teu coração. Isso brota paz na tua alma. Isso brota segurança no teu coração. Isso brota amor por as pessoas, caridade, ajudar. Agora não reduzir, isso não reduz. Esse aceitamento de Cristo no teu coração, esse negócio de guardar a doutrina de Jesus, ele não reduz Jesus, ele aumenta Jesus. E o que as igrejas estão fazendo? Estão reduzindo Jesus, dizendo que tem Jesus. É mentira, heresia. O centro é ajuda, o centro é o placa de igreja, o centro é isso. Não pode reduzir. Quando você aceita a doutrina de Cristo, isso faz aumentar Jesus. Isso faz focar mais Jesus. Isso faz mais apontamento de Jesus. Quando você aceita Jesus como teu Salvador. E querem nos calar, irmão. Não vamos calar. Irmãos,
que Deus levantou para pregar o evangelho verdadeiro. Continue firme. Não coma desses pastores que tem falado aí, que tem que ser unido, que não sei mais o que. Tem pastor aí mesmo que diz que ele não fala mal de ninguém. Para você pregar a palavra do Senhor, você tem que, para você confrontar pecado, você precisa falar do evangelho verdadeiro. Eu quero te perguntar, como é que faz aí? Como é que faz para pregar o evangelho sem confrontar pecado? Como é que faz para pregar o evangelho sem confrontar as heresias? Como que faz para pregar o evangelho sem confrontar o diabo? Tem que confrontar. Tem que confrontar. Não existe pregar o evangelho sem confrontar pecado. Não existe pregar o evangelho sem falar de heresias, de doutrina de Satanás. Não existe. Não existe isso. Não existe. Como que eu vou pregar para um pai de santo se eu não confrontar o pecado dele, a desobediência dele? Não existe. Tenho que confrontar. Então, pastores, para de conversar fiado. Para de falar besteira. Se tu não quer falar a verdade, sai do púlpito, vai catar latinha, vai carregar lixo, vai trabalhar de diarista, sai do púlpito, some. Não sou eu que vou tirar você, Quem vai tirar você é Deus, quem vai tirar você é Jesus. Não brinque com a palavra, meu irmão. Para de estar falando besteira no púlpito. Se tu não está preparado para falar a verdade no YouTube, nas redes sociais, suma das redes sociais, suma da igreja, suma da presença da palavra do Senhor, vire banco, vire membro da igreja, suma, se você não quiser pregar a palavra verdadeira. Não existem regras, não existem leis que eu não possa falar do amor de Jesus. Não existe nada que impeça você falar a verdade e confrontar pecado. Se você não quiser confrontar pecado, suma do púlpito, suma da igreja, vire membro. Vai catar latinha, vai trabalhar de diarista, vai trabalhar na roça. Se vira! E quem vai tirar você não sou eu. Quem vai tirar você é Jesus. Quem vai tirar você é Jesus. Tá com medo de falar no YouTube? Tá com medo de ser processado? É porque vai na linha da igreja. Vai na linha de homens. Ele não vai na linha da Bíblia. Se você for na linha da Bíblia, você tem que confrontar pecado. Esses pastores só vai na linha de homens da igreja. Por isso que estão morrendo. Estão morrendo. Não tem moral nem de levar o nome de ser pastor. Pastor mentiroso. Pastor covarde, tímido, medroso. Suma do púlpito. Não brinque com a palavra. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Esse é o recado, meu irmão, que eu tenho para te dar. Não brinque com a palavra. Para de ser menino. Tá com medo de falar no púlpito? Tá com medo de ser de falar no YouTube? Sai do púlpito, meu irmão. Vai catar latinha. Vai trabalhar de diarista, vai trabalhar na roça. Se vira, meu irmão. Mas deixa as pessoas pregar o evangelho verdadeiro. Para com essa conversa fiada, que eu não falo mal de igreja. Que existe igreja, ninguém fala mal de igreja. A gente fala da doutrina de Jesus. E quando você fala da doutrina de Jesus, existe confrontamento de pecado. Existe confrontamento de seitas de demônio. E o diabo se levanta. Como que você vai concordar? Como que você não vai explicar para o seu irmão que uma seita, uma igreja falsa, mentirosa, ele reduz Jesus? E o apontamento é mais para os apóstolos, ou para a igreja, ou pelas suas obras. Isso é pecado, isso é desobediência, isso dá inferno, isso dá Mateus 7,21. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno que eu não vos conheço. Jesus é o rei, tem que ser apontado para ele. É solos Cristo. Como que você não vai se levantar contra uma seita de demônio que fala Jesus, a salvação vem de Jesus. Amém, glória a Deus, sim. Mas tem que ter dízimo, oferta e caridade. Não. Jesus não ensinou isso. Isso é mentira. Isso dá inferno. Isso dá julgamento. A salvação é solos Cristo. Eu te provei na Bíblia. A salvação é solos Cristo. Crê em Jesus que tu verás a vida eterna. João 8,51, quem guarda as minhas palavras não verás a morte eternamente. Jesus não falou quem guarda o dízimo, quem guarda a oferta, não verás a morte eternamente. Ele falou quem guarda as minhas palavras. Palavras.
não verás a morte eternamente. O que é as palavras de Jesus? A doutrina de Jesus. Entenda, meu irmão. Bote para funcionar a tua cabeça que não é dízimo, não é oferta, não é campanha, não é óleo, não é água que vai te salvar. É Jesus. Aponte a Jesus. Glorifica Jesus, meu irmão. Ajudar a igreja é uma coisa, é outra coisa. Ajudar as pessoas carentes é outra coisa. Mas o apontamento tem que ser solos Cristo. É pela graça. É por Jesus. É o único. Não bote Jesus. Não acrescente mais nada para a salvação. Porque se tu acrescentar, tu é filho do diabo. Tu é filho de Satanás. Pode ter certeza que tu não será salvo. Como que tu vai entrar no céu se tu colocou Jesus e o dízimo? Como que tu vai entrar no céu se tu colocou Jesus e a oferta? Como que tu vai entrar no céu se tu colocou Jesus e a caridade? Como que tu vai entrar no céu? Tu colocou Jesus e a igreja presbiteriana, Jesus e a igreja universal, Jesus e a igreja metodista. Não! Isso dá inferno. Dá inferno. Isso dá julgamento eterno. Isso dá segunda morte. Pode ter certeza que Jesus não perdoará se tu morrer. Não existe amparo na Bíblia para que seja assim. O único amparo na Bíblia que se diz que possa ser assim, sabe como é? Jesus, solos Cristo. Jesus salva, só Jesus. É a única base bíblica que temos, é só Jesus. É só Jesus. É só Jesus. E quando você coloca Jesus, apontando a Jesus para salvação, o resto Jesus coloca no teu coração para ajudar as pessoas. Normal. Mas primeiramente tem que ser só Jesus. Mas eles acrescentam solos Cristo, solos dízimo, solos oferta, tudo mentira, mentira. Dízimo não é obediência, dízimo é gratidão somente. Acabou o assunto, não existe. Para de depressão, meu irmão. Lê Bíblia, coma a Bíblia, porque você não está lendo Bíblia. Por isso que você está com falta de conhecimento. Precisa buscar mais, ler mais a Bíblia. Essa é a palavra, meu irmão. Depois eu vou voltar mais. Depois eu vou voltar mais para falar da palavra. Pode me ameaçar, pode falar, tô nem aí. Tem um bocado aí da Universal, chegou para mim e falou um bocado de besteira. Tô nem aí, vou falar mais ainda. Eu não falei mal de Igreja Universal, eu não falei mal de Fazenda Canaã. Eu falei da doutrina de Jesus, as pessoas entendem errado. Eu não falo mal de igreja nenhuma, eu falo de doutrina de Cristo. E quando eu falo da doutrina de Jesus, aí vai nas heresias, vai nas seitas, vai na falsa igreja. Não tem como. Porque a doutrina de Jesus é uma coisa. Eles distorcem. A doutrina de Jesus não coloca solos Cristo, dízimo, oferta, caridade para salvação. Não. A Bíblia, a doutrina de Jesus não ensina a apontar igreja, não ensina a apontar oferta, caridade. Não, não. A doutrina de Jesus ensina o quê? Que só é o apontamento para Jesus. É cristocêntrico, tudo é cristocêntrico. Tudo tem que ser apontado para Jesus. A Bíblia não ensina a buscar só o Espírito Santo. A palavra de Jesus não ensina isso. A doutrina de Jesus não ensina. A doutrina de Jesus fala: e deixarei o meu Consolador para que testifique de mim, fale de mim, aponte a mim, porque ele está recebendo o que é meu. Até o Espírito Santo tem que apontar Jesus. Porque se não apontar Jesus, esse não é o Espírito Santo. Eu posso fazer o quê? O que eu posso fazer? É obedecer a palavra. Aí quando você fala da doutrina de Jesus verdadeiramente, as pessoas falam: tá falando mal da igreja, tá falando mal da igreja. Não, não é falando mal da igreja, é confrontamento de doutrina de Satanás. Aí por isso que se revolta. E os pastores medrosos tá aí, que conhecem a palavra, se escondendo, porque vai na linha da igreja e vai pro inferno. Se tu morrer, tu vai pro inferno. Pastor, se tu morrer, tu vai pro inferno. Se tu estiver na linha da igreja e não estiver na linha da Bíblia, como a igreja te ensina: pastor, tem que ser assim, você não pode falar mal da igreja, senão vai processar, vai gastar muito dinheiro nesse processo. Se você estiver nessa linha, você pode ter certeza que você será condenado no fogo do inferno. Não tem problema. Pra mim não tem problema. Agora pra você, meu irmão, quem vai sofrer as consequências é você. Se você estiver na linha pastores, se você estiver na linha da tua igreja e não estiver na linha da Bíblia, não estiver na linha de Jesus, pode ter certeza que será condenado no fogo do inferno. Sem dó e sem piedade. Não sofrerá a segunda morte. No céu não entrará ninguém que anda na linha de homem. Não, no céu não entrará ninguém que anda na linha de homem. No céu entrará homens que entram na linha de Jesus, que entram na doutrina de Jesus. E tem como fazer sim, porque o próprio Jesus ensina: ele não te deixará você morrer sem estar focado na doutrina dele.
Que Deus abençoe, meu irmão, e fique na paz do Senhor Jesus.